Nesse vídeo nós vamos aprofundar aí as duas possibilidades, os dois cenários que nós temos à frente observando o contexto macroeconômico para os mercados. O primeiro cenário, já compartilhando a tela aqui, é o cenário de uma correção nos mercados. Essa imagem que você está vendo aí na tela é as posições de opções de put que o Michael Burry, sim, o protagonista lá do filme A Grande Aposta, que ganhou uma bolada, alguns bilhões, né, com o crash de 2008. Aqui está as opções de put que ele está fazendo no S&P e no Nasdaq, somando aí um volume de 1,6 bilhões, né, justamente acreditando numa correção do mercado. Então Michael Burry parece que está a fim de protagonizar o filme A Grande Aposta 2 e está apostando no mercado, nessa possibilidade de uma grande correção, né, pessoal? Aí nós temos o cenário 2. Qual seria esse cenário 2? É o que eu vou te apresentar agora, que é justamente o cenário de uma segunda onda inflacionária. Esse cenário 2, pessoal, seria, por exemplo, no caso do S&P, do Fed, né, não combater a inflação de fato, como aparentemente é o que eles estão destinados a fazer, e eles voltarem a estimular a economia ou não apertarem o suficiente, e aí a inflação volta a pegar. Em vídeos que eu fiz aí no canal na semana passada, eu falei sobre o case do petróleo, que pode ser algo que pode deixar a inflação mais pegajosa, e nesse vídeo eu vou aprofundar a questão do shelter, exatamente, da moradia, tá? Que pode justamente complicar a questão do combate à inflação e obrigar o Fed a continuar a política contracionista, certo? Aparentemente, essa política contracionista precisa persistir por mais algum tempo, e isso já vai causando desgastes, como você vai ver nesse vídeo, por isso que eu te convido a assistir até o final para você não perder nada. Mas, Gabriel, as opções de put, por exemplo, a gente compra lá na área de membros, quem é meu aluno do clube sabe garimpar, inclusive saiu atualização de opções de put para os membros aqui do canal, tá? Com vencimento para novembro, o Michael Burry também está comprando, a gente sabe como é que se protege de uma queda, de um crash, por exemplo. Mas, e de um cenário inflacionário, como é que a gente faz? Cara, num cenário inflacionário, eu acredito que o Bitcoin pode se beneficiar e também os metais, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma comparação do ouro acima e da prata. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, o que aconteceu em 2008, para você ver como os metais eles acabam te protegendo, né, da depreciação das moedas. Se acontecer um cenário de uma segunda onda inflacionária, isso seria muito ruim para aí o dólar, né? Por isso que eu acho que não seria tão interessante esse cenário de uma segunda onda inflacionária, principalmente nesse momento que a confiança no dólar está caindo. Então, basicamente, para os Estados Unidos, né, para a hegemonia do dólar, seria muito importante você não depreciar o dólar, certo? Por isso que eu acredito que o Michael Burry está fazendo é o mais adequado. E aí os metais iriam se valorizar apenas após o crash, no momento onde os estímulos voltassem, né? Mas no primeiro momento o dólar iria se valorizar. Agora, se o Fed realmente não combater a inflação e cometer o mesmo erro que ele cometeu lá na década de 70, aqui, né, como eu mostrei para vocês, aí os metais já poderiam de cara começar a se valorizar. Só que o que eu quero destacar para vocês é que o ouro, ele tende a se valorizar mais do que a prata. Se a gente pegar do fundo lá do crash de 2008 até o topo lá em 2011, você observa que o ouro se valorizou 186% nesse período. Então o ouro ele entrega uma boa valorização, uma boa possibilidade de proteção aí contra a depreciação da moeda. Mas o que poucos falam é que a prata é muito mais explosiva e seria muito mais interessante para você especular, por exemplo. Se a gente pegar o mesmo período aqui, ó, na prata, exatamente o mesmo período aqui, ó, enquanto o ouro se valorizava 180%, 150%, né? É 180%, a prata se valorizou 449%. Então, a valorização é mais que o dobro, né, pessoal? A prata é muito mais explosiva. É como se fosse a altcoin do ouro, certo? E quero fazer o convite para você que quer investir em prata física, para você conhecer aqui a Morgantes, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, é a barrinha de 100 gramas de prata. A Morgantes trabalha com prata física, é a prata então que vai chegar na sua casa, não são contratos de vento, realmente é o metal chegando na sua casa. A prata física é indicado para você que quer se proteger da inflação, por exemplo, da depreciação das moedas, e também a prata física é indicado para você que busca proteção, né? Não apenas especular. Então, a prata de 100 gramas aqui, a barrinha vai com certificado, né? Prata com certificado de pureza. Também tem aqui a barrinha de 1 grama, tá, pessoal? Certificada também. Isso aqui é um presente, né? Um souvenir legal para se dar aí pra galera.
você ter na carteira a barrinha de 1 grama, tá? Todo o site da Morgantes com 5% de desconto usando o cupom PELISSARO, tá? Você ganha R$10 também só de se cadastrar no site para fazer já a sua primeira compra, beleza? E a encomenda chega na sua casa bonitinha com o frete segurado, tá? Então se o correio extraviar ou algo assim, a Morgantes lá faz o seguro no frete e aí eles te enviam novamente ou estornam o valor caso o correio extravie, por exemplo, a encomenda, né? Então é legal destacar essa questão do seguro no frete. A Morgantes faz compra e venda de metais, também faz análise, refino, né? Que é a questão de personalização. Por exemplo, se quer uma peça, que nem aqui, uma peça de xadrez em prata, a Morgantes vai fazer para você essas peças personalizadas, né? Fios, moedas personalizadas. Então, é só chamar eles aqui no WhatsApp, pessoal, que aí você pode tirar todas as suas dúvidas. E aqui no site já tem as barrinhas, né, de prata e tudo mais para você comprar, tá? Também tem o mercado secundário, né, pessoal, que, inclusive com algumas moedas de ouro, de prata também, de alta liquidez. Então conhece aí o site que os caras têm um trabalho aí de primeira, tá? Então você quer investir em prata, tu viu que a prata é bem explosiva, nos momentos principalmente que o ouro dá uma disparada, e esses momentos que o ouro daria uma disparada é justamente nos momentos ou de alta inflação, no momento de uma segunda onda inflacionária, por exemplo, ou depois de um crash, quando os estímulos voltam e a moeda começa a se depreciar. Beleza? Então, fica o convite para você conhecer a Morgantes, o link está na descrição, usa o cupom PELISSARO para garantir 5% de desconto. Mas agora nós vamos aprofundar na questão do porquê que nós podemos ver a política monetária persistir, porque parece que a inflação não está dando trégua quanto parece, né? A gente vê alguns players do mercado falando, por exemplo, que o problema da inflação ele já está resolvido, então acabou a preocupação, né? Por exemplo, aqui o Jay Person, né, ele está falando sobre o shelter, sobre a moradia. Ele está falando que a inflação basicamente acabou quando você exclui os dados defasados do abrigo, dos aluguéis, por exemplo, do CPI. Ele fala, lembre-se, o aluguel é a maior variável na maior categoria do S&P. E há um atraso conhecido de 12 meses entre os aluguéis solicitados e os aluguéis do CPI. Então ele traz esse indicador aqui, que também é um indicador atrasado, na verdade, que aponta essa contração. Só que se a gente olha alguns indicadores em tempo real, parece que talvez esse problema da inflação nos aluguéis, o custo da moradia, não esteja reduzindo tanto quanto ele está dizendo. E aí que moraria justamente o perigo de o petróleo subindo, moradia subindo, você ter esse risco de uma segunda onda inflacionária, obrigando ou o Fed a largar a mão do combate à inflação e deixando uma segunda onda inflacionária acontecer, ou justamente eles combatendo essa possibilidade da depreciação do dólar, dessa inflação acontecer, e eles continuando essa política hawkish, justamente de contração, levando a economia para uma recessão, que faria sentido com a tese do Michael Burry. Então nós temos duas teses à frente, que basicamente vai depender de acordo com a política monetária adotada aí. Por isso que nós, investidores, né, temos que assumir uma postura antifrágil, assumindo humildade perante a incerteza, que realmente é um cenário bem complicado, que vai depender ali da política monetária. Se eles forem combater a inflação, provavelmente vai ter recessão, vai ter contração dos mercados. Se eles não forem até o final para combater a inflação, ela volta a incomodar e todo o trabalho até agora vai ser jogado no lixo. E aparentemente essa contração precisa persistir, porque infelizmente há um grande empecilho na análise aqui de que a inflação dos aluguéis, por exemplo, está caindo. Ela analisa a taxa de variação anual, não a leitura atual real do índice, né? Então, por isso que talvez esteja acontecendo um equívoco. O que queremos dizer com isso é que, embora a taxa de variação anual, um indicador favorito dos economistas, tenha ficado negativo em julho, a quantidade real de dólares gastos em aluguel voltou a subir depois de atingir o ponto mais baixo em janeiro. E agora é maior por 6 meses consecutivos. Então, quanto as pessoas continuam pagando de aluguel, continua a subir. Porque para você ter queda no aluguel, você precisa ter deflação, e deflação consecutiva. E o que a gente está observando lá agora é que as pessoas estão continuando gastando mais dinheiro com moradia. E isso vai deixar essas pessoas também com menos poder de compra, né? Então, e nesse ritmo, o ritmo da mudança anual se tornará positivo novamente em apenas 2 ou 3 meses.
Então, se o aluguel continuar subindo nos patamares que está aqui, ele pode começar a bater lá no CPI em alguns meses. Ou até antes disso, porque enquanto o índice de aluguel da Apartment List pode estar alguns meses atrasado em relação aos dados de preço devido a atrasos na compilação e cálculo, o da corretora imobiliária Redfin parece estar mais preciso e em tempo real. Então, quando a gente olha indicadores do custo do aluguel da moradia lá nos Estados Unidos em tempo real, a gente observa justamente que esse custo está voltando a subir. Não está acontecendo essa deflação esperada, né? Justamente. Então isso vai corroer o poder de compra das pessoas, etc. E pode começar a respingar lá nos índices. Então, depois de subir desde o início do ano, o aluguel médio pedido nos Estados Unidos em julho era de 2.038 dólares. Apenas 16 dólares abaixo do recorde estabelecido em agosto de 2022. Então, que combate à inflação está acontecendo, né? O preço simplesmente parou, então, de subir aqui, não está acima do topo, mas continua em patamares de topo. Continua deteriorando o poder de compra das pessoas. Então, é isso que você tem que observar também, né? Em outras palavras, não apenas a impressão de aluguel está prestes a se tornar positiva novamente, como também o fará quando os aluguéis imprimirem um novo recorde. Então podemos aqui, se essa tendência de alta continuar, romper o topo histórico anterior e o valor da moradia continuar subindo e as pessoas tendo que queimar mais dólares para pagar o aluguel, e isso com certeza vai respingar lá nos indicadores de inflação, né, pessoal? E aí? Com essa inflação pegajosa, será que realmente há motivo para tanto otimismo? Parece que, segundo esse indicador aqui, não. Né? Então tem que ficar observando mais de perto, com mais cuidado. Também tem a questão aqui desse vídeo, né, pessoal, do catalisador da segunda onda inflacionária, onde a gente falou sobre o petróleo, tá? Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. E a consequência desse combate à inflação já está pegando. A gente sempre no canal fala, né, pessoal, que o problema não é o combate à inflação, mas sim as consequências do combate à inflação. Então, quais são as consequências do combate à inflação? A contração, a recessão. As empresas tendo queda nos lucros, as margens reduzindo. Então, uma inflação elevada também faz isso, né? A gente falou sobre o caso do PPI, por exemplo, quando aumenta a inflação ao produtor, ou o produtor repassa, né, esse custo, ou ele tem queda no lucro. Então, você tem que observar toda essa dinâmica. E aqui os lucros modestos nos Estados Unidos podem exigir estímulo para subsidiar a rally das ações em 2023. Então, é necessária a cachaçinha para o mercado continuar subindo e entregando altas infinitas. Sem a cachaçinha do mercado, que são os estímulos, o dinheiro grátis, o juro zero, é muito difícil imaginar uma alta dos mercados infinita para entregar lucro para a galera, consistente, duradoura, né? Então, fique de olho nessa questão aí, beleza, seus capitalistas? Porque isso aqui é justamente um sinal de fim de ciclo, que parece que está todo mundo buscando ignorar. Né? Ninguém está olhando os fundamentos das empresas, os múltiplos, como estão esticados. E os lucros caindo das empresas aí, será que vai justificar você cada vez pagar mais caro pelo ativo, pela ação? Então, vai de cada um refletir. Aqui, para finalizar, falando sobre a questão do monitor de taxa de juros, né? O mercado parece acreditar que o Fed não vai mais subir as taxas de juros nas próximas reuniões. É claro que isso aqui, tem mais 5 semanas pela frente, tudo pode mudar de acordo com os dados de inflação conforme forem saindo, payroll, etc. Mas o mercado está bastante otimista com essa narrativa de que a inflação está resolvida e o Fed em algum momento vai voltar a estimular a economia, tá, pessoal? Quando a gente olha o passado, lembrem-se, né, que geralmente as grandes correções, isso você não precisa acreditar em mim, é só você constatar, né? Os alunos do clube, a gente já fez algumas aulas falando sobre isso e tudo mais, mas você pode constatar por conta própria. Você vai ver que quando ocorrem as grandes quedas, é justamente quando o juro está caindo, né? Porque o Fed toma decisões atrasadas, então você tem que observar essa dinâmica com mais cuidado. E esse otimismo do mercado, acreditando no pivô do Fed, que o mercado vai entregar altas infinitas, pode não ser bem assim, tá? Então fiquem de olho aí, pessoal, até porque talvez essas reduções de taxa de juros, como o mercado está imaginando, só podem vir aí para 2024. Então a gente pode ter alguns meses de juros elevados, corroendo aí justamente as empresas, porque o custo da dívida aumenta,
A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, varejistas tendo problema com o juro elevado, porque justamente com uma dívida muito grande e o juro elevado, o custo dessa dívida aumenta, né? Então, isso vai afetando margens das empresas, o lucro. Então, tudo isso pode ser um catalisador aqui para frente, tá? Então, nós temos dois cenários. Um cenário de uma segunda onda, onde o Fed abre mão, né, de combater a inflação, e também temos um cenário onde o Fed vai até o fim no combate à inflação e gera uma recessão. Parece que, pelo que a gente vê de dados de inflação, esse aperto deve continuar se o Fed realmente está comprometido em não repetir o erro da década de 70, como ele vem comentando nas falas do Powell e dos membros lá do Fed, né? Vamos acompanhando. Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer comprar prata física, o link da Morgante está aí na descrição. A gente se vê na próxima, seu capitalista. Tchau, tchau.